Nós vamos ver aqui agora uma das séries dos milagres de Jesus. Essa passagem só narrada neste Evangelho, o Evangelho de Mateus. Talvez porque Mateus era um dos cobradores de impostos, chamado Levi, que Jesus o chamou quando ele estava ali na coletoria. Jesus chamou e ele começou a seguir Jesus. E ele então, como cobrador de impostos, sabia dos valores de dinheiro e da dificuldade que seria então, ou normalidade que seria pegar um peixe e dentro desse peixe ter um estáter, uma moeda. Então ele narra este fato neste Evangelho. Esses versículos que nós lemos sobre essa pesca de Pedro, ele não tem fim. Vocês repararam aqui que chega ali, Jesus dá ordem para Pedro, mas nós, pela fé, cremos que Pedro foi ao mar, jogou o anzol, trouxe o peixe, pegou a moeda, o estáter, pagou o imposto dele, de Jesus, pela fé. Então, nós que temos fé, é só crer nas palavras de Jesus. E quando nós cremos nas palavras de Jesus, os milagres acontecem. Pedro creu naquela palavra de Jesus. Ele foi, lançou o anzol e pegou um peixe. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Nós vamos lembrar que no livro de Lucas, capítulo de número 5, Jesus chega depois de Pedro, Tiago e João terem passado a noite e não pegado nenhum peixe à beira do mar, lavavam as redes, e Jesus chega ali, entra no barquinho de Pedro, pede para que ele se afastasse um pouquinho. Pedro se afasta um pouquinho e ele ali prega a palavra. E depois de ter pregado, fala para Pedro: vai te amar, lança a rede. E ele olha para Jesus e fala assim: ó, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E a palavra foi lançada, e ele foi e creu naquela palavra, lançou ali as redes, e veio vários peixes que quase se lhe rompiam as redes. Foi necessário mais um barco para ajudá-lo, de tão grande a quantidade de peixes que eles pegaram. A fé de Pedro foi crescendo, porque afinal ele estava do lado do mestre, ouvindo a palavra de dia, de tarde e de noite. A fé de Pedro ia crescendo. Num determinado momento, depois de Jesus ter multiplicado os pães pela segunda vez, Jesus fala: vai para o outro lado. E foi lá, despediu a multidão e foi orar. E os pescadores, os discípulos, estavam em grande dificuldade no mar. Já era a quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã. Jesus estava lá no monte orando. E depois de ter orado, ele vem por cima das águas. E quando ele veio, eles pensaram que era algo sobrenatural, um fantasma. Ficaram abismados, espantados. E Jesus falou assim: não temais, sou eu. E quando Pedro ouviu, ele disse: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E ele foi ter com Jesus, andando agora por cima das águas. A fé de Pedro foi aumentando a partir do momento que ele ouvia a palavra de Deus. A nossa fé vai aumentando a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus. Nós viemos ao culto nessa noite, Deus está falando, e quando Deus fala através da sua palavra, a nossa fé aumenta. E ela gradativamente vai aumentando a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra. E agora chegou num tempo que Jesus só disse para Pedro: agora não lança a rede não, agora vai ser diferente, lança o anzol. É muito mais difícil, uma rede é mais fácil, mas um anzol agora. E aquele anzol, pegar um peixe, naquele peixe ter um estáter para pagar o imposto de Jesus e de Pedro, era muito mais difícil. Questão de fé.
Nós ouvimos a irmã falando aqui dos ventos que foram anunciados que ia acontecer isso ou aquilo, mas é bom ter sido anunciado, porque os crentes ouvem e começam a orar, e Deus começa a desviar, vai para o mar, e o vento foi para o mar, e não aconteceu aqui, graças a Deus, em Joinville, nada. E nós vemos a mão de Deus, porque Deus é Ele que muda. Ele pode fazer a previsão, a meteorologia pode ser lançada, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E Ele vai e lança esse vento para o mar, e ali Ele dissipa e não acontece nada, porque Ele é Deus, que pode todas as coisas através da nossa oração. Deus move através da nossa oração. A nossa oração é um combustível para que o trono de Deus se mova em nosso favor. A oração que você faz, que eu faço, move o trono de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Abraão era chamado do pai da fé. Deus aparece a ele e fala: Abraão, deixe o seu pai, deixe a sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele estava ali em Gênesis, nós vemos que ele estava em Padã Arã, mas quando Deus começa a falar com ele, estava na Mesopotâmia. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão, através de uma mensagem de Deus, ele fala então desse detalhe. Estando Abraão na Mesopotâmia, Deus fala com ele: Abraão, deixa a tua parentela, deixa essa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando em Gênesis nós vemos Gênesis 12:1, é a segunda vez que Deus fala com Abraão. Ali ele está já a 700 quilômetros da Mesopotâmia, e Deus fala com ele: deixa a sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele sai e vai então em direção à terra prometida. Será que nós estamos indo em direção à terra que Deus nos prometeu? Será que nós estamos indo em direção a Canaã celestial? Essa terra que mana leite e mel, que tem todas as coisas que Deus já preparou, Jesus já preparou. Eu vou na frente, eu vou preparar lugar para onde eu esteja, estejais vós também. Ele foi na frente, já preparou tudo, está tudo preparado. A trombeta está para soar, para tocar, para que todos nós, crentes em Jesus, vamos